Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aliás, fique em pé, por favor. Vamos fazer um clamor agora pelo pastor Adalino, irmãos. Pastor Adalino foi o pai que eu nunca tive. Viajamos em muitos lugares juntos, às vezes com outro obreiro e às vezes, na maioria das vezes, só nós dois, porque ele dizia, e ainda vai dizer no nome de Jesus, que ele confiava quando eu assumi o carro nas madrugadas, dirigindo, pela minha experiência de viajar, e ele dormia comigo dirigindo o carro dele quando a gente viajava por aí fazendo visita nas igrejas no Nordeste. Viajamos para o Ceará, Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Uma viagem que eu, ele e o pastor Ludeli fizemos, inaugurando igrejas e batizando pessoas. Tem uma adolescente aqui na cidade de Alvorada do Norte, Simolândia, Goiás, onde eu estive na casa do pastor Fábio lá, que é do Campo do Guará, mas pertence à congregação do pastor Bemerval, do Guará 2, e ele anda com a foto do pastor Adalino no celularzinho dele. Ele tem 13 anos. E ele olhou para mim e disse: missionário, quem vai vir me batizar aqui nas águas vai ser o pastor Adalino. Então, meus irmãos, vocês estão olhando nesta noite para um homem que foi sentenciado à morte. E Jesus me deu a vida. Eu estava ali pedindo graça a Deus que eu conseguisse pelo menos falar no microfone, porque eu fui pego de surpresa com essa notícia, porque ainda não falei com Aaron hoje. Mas no nome de Jesus, nós não vamos fazer um funeral. Nós vamos fazer uma grande festa em receber o nosso pastor presidente. Mas que, acima de tudo, Deus faça a vontade dele. Vamos orar por ele. Senhor, nesse momento, nós entramos em oração diante de Ti, Senhor. Assim como milhares de irmãos têm feito no Brasil e fora do Brasil afora, em prol a vida do nosso pastor Adalino Inácio, sobrinho. Visita, Senhor Jesus, ele agora na UTI daquele hospital. Meu Deus, tudo aquilo que está atrapalhando ele de se recuperar, seja repreendido nesta hora. Desfaz, meu Deus, infelizmente, muitas orações ao contrário, a saúde do teu filho. Meu Pai, nos dá essa graça, essa vitória. Devolva-nos o nosso pastor presidente. Mas sabemos que o Senhor é um Deus soberano e a tua vontade é soberana sobre as nossas vontades. E pedimos, meu Deus, que o Senhor envie um anjo agora àquele lugar e visite todas as UTIs daquele hospital, curando, restaurando, toca no pulmão, toca, meu Deus, no rins, toca, meu Deus, nas moléculas do corpo, na carne, no sangue, nos ossos, e declara a vida, porque o Senhor é o Deus da vida. E assim, meu Deus, nós oramos acreditando no milagre no último minuto, porque a última palavra, meu Deus, ela não vem do médico, a última palavra é sua. E por isso nós te agradecemos, te dando graça com muita fé, Senhor, que haveremos de receber uma grande resposta no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, eu estou feliz, porque eu sei que não é fácil passar por isso, porque eu estava pregando a palavra de Deus no Nordeste e eu sou asmático crônico. E sei o que é ficar em cima de uma cama. E tudo que eu pedia era: Senhor Jesus, não deixe esse vírus chegar no meu pulmão. Porque eu estava no interior, que nem hospital tinha, no interior do Maranhão. Mas graças a Deus, Deus me deu vitória. E eu estou aqui nesta noite para a honra e a glória do nome dele. Ninguém morre, meus irmãos, sem que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Então estou feliz pela sua vitória, pela vitória da sua família, meu amigo.
E pode ter certeza que Deus ainda tem muita coisa bacana na tua vida, na obra dele. Pastor Antônio Neves. O pastor Antônio Neves foi o primeiro secretário a assinar a minha primeira carta de recomendação para o campo missionário. Esse senhor que está aqui, ó. Há mais de 10 anos atrás, quando fizeram a reunião lá em Taguatinga, era o pastor Benedito, o pastor Valdir e o senhor. E o pastor Antônio Neves assinou ali, e foi quem também assinou a minha consagração, não foi, pastor? Ao campo, a missionário pela Conamate. Então, hoje eu me sinto feliz por estar aqui, nesta igreja, por estar ao lado de um amigo há mais de 10 anos, que é o pastor Antônio Neves, que eu considero muito, um homem muito humilde, muito sério, sincero, verdadeiro naquilo que faz para Deus. Isso não sou eu, só eu quem digo. São pessoas que conhecem ele há 40, 50 anos, sabem do amor, do carinho, da dedicação que esse homem tem pela obra de Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu Marcos. Marcos capítulo... Até me perdi aqui. Marcos capítulo de número 1. Obrigado, pastor. Marcos capítulo de número 1, a partir do versículo 16. Era para mim ter dado para os meninos ali da sonoplastia umas fotografias para passar aqui no telão, mas depois vocês veem lá no Instagram do pastor Pantoja. Irmãos, há muitos anos nós temos feito a obra missionária. Eu sou formado em 3 níveis superior de faculdade. Isso aqui não é para me engrandecer, não. Filosofia, pedagogia e teologia, pela Congregação Salesiana de Padres, e em teologia pela Assembleia de Deus Madureira. E muitas pessoas, às vezes, me questionam, e às vezes questionam até o meu filho, minha família, por que é que eu não aceito, às vezes, as propostas de emprego que me vêm até a mim, como professor de filosofia. Pastor Benedito, uma vez na casa dele, que era o meu presidente, e do pastor Antônio Neves, me fez uma proposta para mim dar aula de filosofia na Universidade Evangélica, aqui na 900 e 10 Sul, ganhando quase 5 mil por mês, fora outros benefícios. Há muito tempo atrás, eu disse não. O Colégio Marquense, aqui da Igreja Presbiteriana, da L2 Sul, me fez uma proposta para dar aula de filosofia e história, ganhando bem. Eu disse não. Porque no dia que eu estava morrendo, e que os meus amigos me abandonaram, e que os milhões da Igreja Católica, Apostólica Romana, da Congregação Salesiana, aqui do Pistão Sul da Universidade Católica, e de toda a rede salesiana do mundo, de Dom Bosco, os cartões de crédito ali na minha carteira, com limite de 80 mil, 50 mil reais, não poderiam fazer mais nada por mim. Foi aí que eu disse: Senhor, se o Senhor me curar, e o Senhor me tirar desse lugar, vivo, com saúde, sem nenhuma sequela desta doença, e eu estava com o pulmão podre, respirando através de uma mangueira no meu nariz e de um dreno nas minhas costas, que até hoje eu tenho cicatriz. Foi assim que Jesus me encontrou, quando eu não valia nada, quando eu não prestava absolutamente mais para nada. Um padre viciado em cigarro, bebida,
e que muitas almas estavam no inferno por causa dos meus ensinamentos antibíblicos. Mas mesmo assim, esse Jesus maravilhoso, que te escolheu, porque a Bíblia diz que não foi eu nem você quem escolheu, mas foi Jesus quem te escolheu para ser dele. Nos deu a oportunidade de sermos ganhadores de almas para o reino dele. Então o que eu faço, meus irmãos, eu faço com prazer. Às vezes, muitas vezes o pastor Antônio via nas reuniões, eu ali apelando, quem pode me dar um tanque de gasolina, eu preciso ir para o Piauí, preciso não sei para onde. E as humilhações que muitas vezes passei naquela tesouraria que o senhor sabe. Atrás de um tanque de gasolina para fazer a obra. Mas sabe o que eu aprendi com Jesus e aprendo todos os dias, que ele é o Senhor e o dono da obra? Eu aprendi que quando Deus escolhe alguém para abençoar quem faz a obra dele, é porque Deus também já escolheu aquela pessoa para abençoar a vida dela. Então, eu fiz uma aliança, um compromisso com Jesus, e os irmãos não têm ideia, nesses anos todos, o que eu tenho passado. Já fui processado, está aqui o pastor Antônio que não deixa eu mentir. Já tentaram me prender, já tentaram me matar, já tentaram destruir meu ministério. Tudo que os irmãos possam imaginar. Por quê? Porque onde eu chego e realizamos grandes cruzadas, aonde Jesus numa noite só salva 30, 40, 50, 100 pessoas. Eu pegava minha carta de recomendação lá na secretaria da ADETAG, está aqui o homem que fazia minhas cartas novas, e quando eu devolvia a carta para ele, não tinha onde ter carimbo, não era, pastor Antônio Neves? Porque é uma coisa que eu faço com Deus, para Deus por prazer. E quando eu orei pedindo uma esposa para Jesus, eu disse, Senhor, eu quero uma mulher que tenha o emprego dela, a casa dela, a vida social dela, a vida financeira dela, para que não haja nenhum impedimento naquilo que eu quero fazer. E Deus me deu. Então, nesta noite, eu quero trazer uma palavra para a nossa alma. A igreja que não faz missões, a igreja que não evangeliza, a igreja que não investe na obra de Deus, ela é uma igreja falida, morta, podre. Ela é um clube, não é uma igreja. Então vamos ler a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais também. Marcos capítulo 1, versículo 16 a seguir, diz assim. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. O que eles eram? Disse-lhe Jesus, não foi Maria, nem ninguém, foi Jesus. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de peixes. Vos farei pescadores da prosperidade. Vos farei pescadores de homens, diga, de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam jogando baralho, bisca, fofocando da vida do outro dono do outro barco do lado. Está escrito isso aí? O que eles estavam fazendo? Que estavam consertando no barco, consertando as redes. E logo Jesus os chamou, dizendo-lhes, e eles deixando o barco e seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém?
Irmãos, não existe uma coisa mais gloriosa do que ser mensageiro das coisas de Deus. Tudo na vida das pessoas passa. Emprego passa, vaidade passa, mandatos passam, tudo passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecerão para sempre. Por que é que não existe mais milagres no nosso meio? Cadê os aleijados que antigamente eram curados dos cultos, não são mais hoje? Cadê os batismos com o Espírito Santo que sumiram? As línguas estranhas quase não se ouve mais. Consequência de igrejas frias. E quando a igreja fica fria, tudo fica frio também. Ela não contribui, ela não ora, ela não jejuma, ela não ama e ela não se importa com as almas que estão aí fora perecendo. Quando Deus, através de um irmão, lá na Suécia, revelou a Daniel Berg e Gunnar Wingre que eles tinham uma grande missão a realizar num lugar chamado Pará. Pará. Eles não sabiam que continente era. Deus disse, olha, vocês vão fazer uma obra para mim num lugar chamado Pará. E eles foram para a biblioteca pública pesquisar onde ficava um lugar chamado Pará. E descobriram que era no norte do Brasil. Um era comerciante e o outro era pastor batista. Eles deixaram tudo o que tinham. O conforto do lar, o cafuné da mamãe, a caminha com a roupa amaciada e gostosa, o emprego, o ministério lá na sua igreja. Porque eles ouviram a voz do Espírito de Deus. Porque uma chama foi plantada no coração deles. Eles não sabiam quanto tempo iria durar a estadia deles aqui. O tipo de comida que tinha aqui. De que forma eles seriam recebidos aqui. Onde eles iriam comer, dormir. E o tipo de recepção que eles teriam aqui. Um lugar idólatra. E foram para um dos lugares mais idólatras do Brasil, que é Belém. Saíram sem dinheiro. Dentro daquele navio chamado Clemente, que eles pegaram no caso de Nova York. Todo crente assembleariano tinha que ter na cabeceira da cama dele, além da Bíblia, a biografia de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Porque tem gente que está na Assembleia de Deus e não conhece a história da igreja. E eles ganharam ali uma pessoa importante naquele navio para Jesus. E essa pessoa veio dando comida a eles, alimento a eles até chegar em Belém. Eles não vieram na classe alta do navio, mas vieram no porão do navio. E começou a grande obra de Deus, onde foi fundada a Assembleia de Deus Missão, na Travessa 14 de Março, número 1511, com a Avenida Governador José Bochier, em Belém, no Pará, onde eu fui batizado. Fui batizado em 98 ali. Então Deus, ele não está atrás de pessoas desocupadas para a obra dele. Ele não está atrás de pessoas medrosas, covardes, para investir na obra dele.
Jesus continua caminhando nos caminhos das Galileias das nossas vidas, querendo perguntar se nós amamos as vidas que estão morrendo e perecendo sem Jesus aí fora. Tem muitas pessoas que querem pregar na África, não sei mais aonde, e se esquece de quem está morrendo do nosso lado. A verdade é, se a igreja do Senhor Jesus, nesse último tempo dela na terra, não ser reavivada com a presença do Espírito Santo, e se não se tornar uma igreja de novo missionária, o diabo fechará as portas dela. Qual foi o país que mais investiu na obra missionária? Que mais levantou missionários no mundo? A Europa. Se você pesquisar lá no teu celular em casa depois, você vai ver o nome de grandes homens e mulheres, inclusive Daniel Beck e Gunnar Wingre, que Deus levantou para fazer a obra, que eram sustentadas por associações missionárias e por igrejas que o sustentavam. Mas o tempo foi passando e o mundo foi entrando dentro dessas igrejas. E os prazeres dos crentes, o seu bem-estar, da sua família, da sua casa, começou a ficar acima daquilo que a igreja foi chamada para fazer, a obra missionária. Aí Satanás entrou. E hoje, irmãos, grandes catedrais batistas, presbiterianas, que antes eram berço do poder de Deus, da glória de Deus, hoje são boates LGBTs, são supermercados, porque Satanás não brinca, ele não dorme. Ele trabalha todos os dias para fechar a porta dessas igrejas, para travar o coração dos crentes, tirar do coração dos crentes a vontade de fazer a obra de Deus, de contribuir. Ser crente não é vir na frente, aceitar Jesus, ser batizado, receber uma carteirinha de membro e vir para o culto e para o trabalho, para casa. Não, é muito mais do que isso. Ser crente é ser missionário, é ganhar almas, é fazer aquilo que Jesus veio fazer. Jesus nos disse: Simão, Tiago, Pedro, venham comigo e vocês serão grandes empresários. Ao contrário, eles largaram tudo que tinham. E às vezes nós não queremos largar. Temos tempo para namorar, tempo para ir no shopping, tempo para assistir as malditas novelas da Rede Globo, Big Brother, não sei mais o quê. Mas não temos tempo para fazer a obra de Deus. Daquele dia Jesus vai perguntar: ei, quantas almas você tem para apresentar para mim? Eu não posso ir, mas pode ajudar quem vai. Pode contribuir. Aí, esta igreja de Águas Claras é uma igreja rica. Tem um povo abençoado aqui nesta igreja. O pastor é abençoado, os pastores. Você quer ver essa igreja crescer? Quer ver essa igreja lotada de almas? Quer ver a sua vida financeira prosperar? Invista na obra de Deus. Em primeiro lugar, não é a sua casa, o seu carro. Em primeiro lugar está escrito: o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Me perguntam por aí: ô missionário, o senhor não tem salário? Eu não tenho igreja que me banca, não. O pastor Benedito me ajudou muitos anos. Depois que ele saiu de lá, minha ajuda foi tirada. E eu saí de lá também. Hoje estou aqui com o pastor Adalino, que me ajuda muito nessa obra. E as pessoas às vezes me veem andando no Honda Civic novo e dizem assim: esse cara é rico. O carro desse cara é carro de presidente de campo. Mas senta comigo para me te dizer como é que eu estou pagando ele. Como foi o milagre para me chegar até ele.
Como que Deus me provou para chegar até Ele? Porque Deus, Ele gosta de nos testar, para ver onde está o nosso coração. Lembra daquele jovem rico, lá de Lucas 18:18? Ele poderia bancar muitos missionários. Quando ele era judeu, crente de carteirinha, todo sábado estava na sinagoga. Mas quando ele disse: Senhor, o que tem que fazer para ser salvo? A pior coisa do mundo é alguém estar dentro da igreja e não ter a certeza da salvação dele. E tem muita gente assim no nosso meio. Depressivas, gente que não perdoa, gente que está anos dentro da igreja, mas Jesus nunca entrou no coração dele. Então essas pessoas, elas não têm a certeza da salvação. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus explanou para ele tudo que os irmãos aqui já conhecem. Não matará, não roubarás, etc e tal. Está ali o texto ali. Jesus disse: meu filho, só te falta uma coisa, você é perfeito. Quem sabe o nome dele não era para estar aqui, ó, como discípulo de Jesus. Jesus disse: você vai vender tudo que você tem, tudo, não é 10% não, é tudo. E você não vai trazer o dinheiro para mim, é para os pobres. Obra missionária. A obra missionária é isso, meus irmãos. É entender que tudo que Deus dá para nós tem um sacrifício também, tem uma condição também. Você pode ter um carro hoje, amanhã pode não ter mais. Pode ter um emprego hoje, amanhã pode não ter mais. Não estou aqui profetizando que você não vai ter, mas estou dizendo que enquanto mais você investir na casa de Deus, na obra de Deus, na vida daqueles que fazem, Deus vai investir em você também. Deus tem o prazer de cuidar daqueles que confiam nele. Quem aqui não conhece a história daquela menina da casa de Naamã? Se eu não me engano, lá em 1 Reis. Ela era escrava. Morava num país idólatra, onde se alguém falasse do nome do Deus de Israel, era morto. E onde que ela morava? Na casa do soldado? Não. Na casa do grande general Naamã. Todos os dias ela via Naamã chegando ali, todo cheio de lepra, todo dilacerado, e ela se perguntava: meu Deus, como que eu vou fazer, né? Porque eu também me perguntaria. Mas teve um dia em que o Espírito Santo de Deus falou mais forte no coração daquela garota. E ela chegou para a senhora dela e disse: está ali, ó. E disse: minha senhora, se o meu Senhor ir lá na minha terra, na minha casa, vamos trazer para a nossa linguagem, lá onde o Deus vivo é adorado. Se ele pisar lá na casa do homem de Deus, do profeta, ele vai ser curado. Sabe o que ela estava fazendo? Sabe? Missão. E às vezes nós não queremos, o nosso patrão, o cara está atolado nas drogas, atolado no cigarro, atolado na bebida, é um adúltero de primeira qualidade, as imagens de escultura deste tamanho lá na sala dele, e Deus coloca o crente lá para pregar o evangelho, para dar testemunho de crente, e o miserável não faz. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não entrou na vida dele, ele não abriu o coração dele para Jesus entrar. Ah, se eu pregar eu vou perder o emprego. Quando eu me converti, a minha família me excomungou, menos minha mãe que já era crente. Os meus tios, que eu ia beber cachaça com eles lá no Maranhão, fecharam a porta. Eu cheguei na casa de um tio meu, sabe aquele herege que está aí, né, para dar um copo de água para ele. Mas quando eu era padre, era cachaça e churrasco o dia inteiro na casa dele. Mas eu preguei. Todo mundo lá, minha família inteira lá no Natal, umas 50 pessoas lá, primo, tio, tudo. É o seguinte, minha gente, antigamente eu sentava nessa mesa para beber cachaça
E a gente saía aí para ir dançar nos forró e tudo, e descia a lenha mesmo no evangelho. Porque, por mais que a gente considere o vovô que é idólatra, a vovó que é idólatra, por mais que a gente considere os nossos amigos, os nossos tios, mas a palavra de Deus está acima de qualquer consideração humana nessa terra. E quando alguém não faz isso, essa pessoa está deixando de fazer o que Jesus nos ordenou, e de pregar o evangelho a toda criatura. Não interessa quem é, se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro, se é preso, livre ou escravo. Não interessa. É o dever da igreja. Essa igreja foi levantada e comprada pelo sangue precioso naquela cruz do Calvário. Foi para ganhar almas para o reino de Deus. Você está entendendo? Eu peguei um texto aqui muito importante que diz assim: o que significa ser uma igreja missionária? Pelo pastor Antônio Carlos Ramos. Ser uma igreja missionária é ter a capacidade de olhar também para fora das quatro paredes e sentir compaixão Ser uma igreja missionária é ter a capacidade de olhar também para fora das quatro paredes e sentir compaixão dos perdidos, como fazia Jesus. Hoje em dia, não há muitas igrejas extremamente egoístas, que só investem em si mesmas e em seu próprio conforto, investindo cada vez mais em coisas materiais e passageiras, em detrimento das eternas. O único depósito que podemos fazer no banco do céu é ganhar almas para Jesus. E ser uma igreja missionária é investir no envio e no sustento de homens e mulheres de Deus, vocacionados que se dispõem a ir aos campos, ainda não alcançados. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera da sua igreja. Que nós voltamos a ser uma igreja missionária, disposto a largar o conforto do sofá, de casa, evangelizar, tirar um tempo para fazer aquilo que Deus quer. Tiago e João estavam no barco consertando as redes. E eles eram empresários. Porque a Bíblia diz que ele deixou o pai e os empregados e foi embora. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Fazer a obra missionária e andar pelo mundo é para quem realmente tem vocação. Mas a igreja pode ajudar essas pessoas. A igreja de Águas Claras, se quiser, pode sustentar 3 missionários. Que prazeroso é para um crente todo mês ajudar a sustentar um missionário. Como fazia a igreja primitiva. Como diz aqui o texto, investir em almas, é investir no banco do céu. Jesus não chamou ninguém que está aqui nesse culto para ser empresários, milionários, não. Mas as bênçãos de Deus, elas correm atrás daqueles que são fiéis, amém? E se Deus deu a você uma condição melhor do que a de outros irmãos, então aproveite também para abençoar aqueles que fazem a obra missionária. Eu acredito que essa igreja aqui tem um culto missionário. Então, além da sua oferta, do seu dízimo que você dá, prepara uma oferta missionária. Eu viajo muito pelo Nordeste. Uma vez eu estava vindo de Floriano
Estava vindo de Floriano para cá. E Deus disse assim, para aqui nessa cidade. Cidadezinha pequena na beira da pista, chamado Barão do Golgueia, uma coisa assim. E eu parei. O Senhor disse, procura a igreja. Um lugar bem pequenininho. E eu procurei. Quando eu cheguei lá, estava lá, Igreja Evangélica, Assembleia de Deus Madureira e tal. Cheguei ali, me identifiquei, entreguei minha credencial, conversei com o missionário e tudo. Uns 2 adolescentes, um garoto parece que de 12, outro de 14 anos, a missionário e o irmão. E nós sabemos como é que eles fazem com aquela turma lá, né, pastor Antônio Neves? Papo vem, papo vai, o missionário disse, ô pastor Almeida, o senhor come sardinha? Eu disse, meu irmão, eu como até chibel de farinha com água, que eu sou missionário. Aí o Espírito Santo de Deus disse assim, levanta e vai na geladeira. Eu levantei, fui lá na geladeira, vou pegar uma água aqui. Quando eu abri a geladeira, não tinha nada. Quase que saiu aquele grito da águia do deserto. Pim! Não tinha nada. Aí eu peguei o garoto mais velho do irmão, botei no carro e disse, meu filho, onde é que tem um supermercado aqui? Fomos numa outra cidade, perto da cidade que eu estava, uma cidadezinha maior, chamada Bom Jesus, uma coisa assim. Uns 40 quilômetros de onde eu estava. E o Senhor diz, toda a oferta que tu ganhou para comprar tudo de comida, carne, feijão, arroz, ovos, tudo, eu falei, é tudo, Jesus, é tudo. E eu comprei. Quase 800 conto de comida. Chamei o garotinho e disse, olha, pega um carrinho daquele e coloca tudo que você gosta de comer com seu irmão. Posso pôr tudo, chocolate, bombom garoto, leite, o que você gostar de comer. E chegamos na casa do irmão, quando o irmão viu aquilo, e eu saí de lá só com um tanque de gasolina, que eu já tinha abastecido, e uns R$150 no bolso. Quando eu cheguei na cidade de Barreiras, tinha uma agenda lá em Barreiras, fui pregar na Assembleia de Deus, Luiz Eduardo Magalhães, fui pregar na Assembleia de Deus de Missão lá. O Senhor disse, fica calado, não diga nada. Aí eu estou lá pregando na igreja, fui lá para frente, vender meu material e tudo, os irmãos, um abraço aqui, outro abraço ali, outro abraço aqui, outro abraço ali. Aí fui para o hotel onde a igreja tinha me colocado, a igreja me deu R$400 de oferta. Fui para o hotel onde a igreja tinha me colocado, aí eu tirei o terno. Tirei o terno para colocar na sacola onde eu carrego meus ternos, e tudo, quando eu olhei o bolso do terno, tinha um cheque à vista do Banco Itaú. R$3.100. Vou dizer de novo para você dar um glória maior, R$3.100. Ou seja, aquilo que você deposita nas coisas de Deus, e quando você ouve a voz de Deus, por maior que seja o sacrifício, faça, confia, porque quem está mandando vai garantir a tua vitória. Quem faz a obra de Deus é ver Deus abrir rocha para jorrar água. Eu conheço muitos irmãos empresários, nenhum deles faliu, os que são fiéis. Acredito que você conhece, ou você é um deles que está aqui. Sabe por que a pandemia não te faliu? Porque você é fiel. E quem está sobre a fidelidade a Deus e submisso à sua liderança, meu irmão, pode vir a crise que vier, Jesus sempre vai ter um rebanceiro de água para você beber. Alguém pode me dizer qual era o nome da padaria que aquele corvo trazia o pão para Daniel? Ou o nome do açougue? Não tem na Bíblia. Mas a Bíblia diz que Deus sustentou o profeta, mandando um corvo todo dia, com pão e carne seca para ele comer. Então, meu irmão, se você for fiel e fazer a obra de Deus, e essa semente nascer no seu coração,
pode ter certeza que nos piores momentos que você passar, o banco de Deus vai se lembrar de você. E não tenha medo de fazer a obra de Deus. Quando eu era padre, eu descia lá no porão da casa paroquial, na garagem, para escolher o carro que eu queria andar em Belo Horizonte. Um dos carros que eu tinha quando era padre, em 98, era aquele Cadete conversível. Acredito que os mais antigos aqui sabem que carro eu estou falando. Padre novinho. Ia celebrar missa nessas fazendas por aí. Oh, meu Deus, se fosse assim na vida dos pastores, né? Daqueles que realmente investem na obra de Deus. Porque aqueles que não investem, preocupa não. Jesus tem um acerto de conta com cada um. Lá em cima tem um cartório que não falha. E o livro de Apocalipse fala desse cartório, dos livros de Deus. Fique tranquilo. Dê seu dízimo, dê sua oferta, contribua com a obra de Deus e se importe só com isso. Da tesouraria para frente, aí é com o pastor da igreja, é com quem cuida e Deus. A sua parte você faz. Quem está entendendo, diga amém. Estou quase terminando. E eu ia celebrar missa nessas fazendas por aí, na quaresma. Quem aqui foi católico sabe o que é quaresma. É a preparação da festa do padroeiro da cidade. Então eu chegava ali, o fazendeiro me colocava no lombo de um cavalo, me levava lá no curral e dizia: padre, está vendo essas duas vacas buchudas ali? Digo, estou. Pois é, um bezerro daquele é do leilão da igreja. Na igreja evangélica. O padre não chega lá e diz: meus irmãos, minhas irmãs, eu quero prestar conta do dízimo, da oferta e das ajudas que entram na igreja. Não existe isso não, meu irmão. Na igreja que eu era padre, naquele tempo, rendia 100 mil reais por mês. 70 mil era da igreja, era meu. E o resto eu mandava para o bispo, para a cúria metropolitana. Então eu tinha dinheiro para pular carnaval, para beber cachaça, para comprar carro novo, para fazer tudo. E não prestava conta com ninguém. Me vestia bem, comia bem, o povo cuidava de mim. Às vezes eu fico pensando: Senhor, se os crentes, muitos deles, não todos, mas muitos, cuidasse dos seus pastores, igual o católico, praticante, aquele que se confessa, que comunga, que vai às missas, cuidasse dos padres, rapaz do céu. Cansei de chegar na missa bêbado, meus irmãos, e mandar o povo para o quinto dos infernos em latim, o povo dizia amém. E ninguém saía falando mal de mim. Agora, se o pastor vier para o culto com o mesmo blazer, a mesma gravata, 3 cultos, alguém vai entrar no carro e vai para casa falando: o pastor só tem aquele terno, mas não tem coragem de ir ali no shopping comprar um terno para o pastor. Comprar o terno para o pastor, dar uma gravata para o pastor, e mesmo que ele tenha um salário dele, é fazer obra missionária também. Sacrifício. Não existe bênçãos na vida de um crente sem sacrifício. Se você não sacrificar, você não vai ser abençoado. Para eu e você sermos perdoados e as cadeias do inferno terem sido rompidas na nossa vida, teve 2 grandes sacrifícios. O primeiro foi de Deus, João 3,16. Ele não diz: Miguel, vai lá e resolve a parada. Porque se Deus mandasse Miguel resolver, Miguel sozinho destrói Satanás e todo o inferno, se Deus ordenar. Mas Deus mandou o seu único filho. Sabe o que foi isso? Obra missionária. Vai lá, meu filho. Pregue o reino dos céus. Diga que eu sou um Deus consumidor, um Deus que me iro, mas também sou um Deus misericordioso e compassivo.
e que as minhas misericórdias se renovam todas as manhãs. E Deus mandou o melhor que ele tinha, o seu Filho único, como sacrifício dos nossos pecados. Isaías 53. E o segundo sacrifício foi naquela cruz. Antes de ir para aquela cruz, Jesus orou e suou sangue e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. E antes de Jesus passar por tudo aquilo, Satanás ofereceu para ele o reino deste mundo, as riquezas, os prazeres desse mundo. Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Satanás é um pobre miserável, nem casa para morar ele tem. Que é isso, pastor? Não tem. Apocalipse 1,18. Jesus foi no inferno e falou: me dê aqui a chave do inferno. Jesus foi no inferno e tomou as chaves do inferno e o poder da morte. Esse é o Jesus que se sacrificou para perdoar os seus pecados. Que quer que nós tenhamos um coração missionário mais do que nunca na nossa vida. Quando eu larguei tudo, eu vou marcar um domingo aqui, eu não vou dar meu testemunho assim hoje não, porque essa palavra foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração até aqui. Mas vou marcar um domingo aqui, né, pastores? Para me dar aquele testemunho caprichado. E se cada um dos irmãos que está aqui, e os que estão em casa vendo, trouxer um amigo católico com você, um desviado, você vai ver isso aqui lotado de almas aceitando Jesus. Mas eu passei por uma experiência extraordinária com Jesus. Muitas, mas isso aqui foi algo que marcou até hoje. Quando eu era padre, eu gosto muito de pudim. Então a secretária paroquial me ligava e dizia assim: padre, como é que o senhor quer o pudim hoje? Eu dizia: bem torradinho. Na minha geladeira eram duas coisas que não faltavam: pudim e cerveja. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, o bispo disse assim: tem certeza da sua decisão? Tenho. Eu estava ali com umas 7 malas de roupa. Ele disse: você vai sair só com a roupa do corpo. Porque nada que a Igreja Católica te deu você vai levar. Perdão, pastor. Nada. Saí com a sandália, uma calça jeans e uma camiseta, mas saí feliz. Fui morar nos fundos de uma igreja, Assembleia de Deus, saudoso pastor Sebastião Rodrigues, que foi meu primeiro pastor e está na eternidade. Eu que tinha um guarda-roupa com todo tipo de roupa de luxo que você imaginar. Agora o meu guarda-roupa era uma caixa de televisão. Eu que dormia numa cama confortável, com travesseiro de pena de ganso. Porque eu luxei muito quando era padre. Por isso que eu não sinto falta dessas coisas hoje. Eu agora dormia no chão, num colchãozinho, sem travesseiro. A igreja poderia ter me colocado num hotel de luxo, poderia, mas Jesus disse: é assim que você vai começar. E começar com Jesus é doloroso, mas é glorioso. Estou terminando. Aí, meus irmãos, uma manhã de quinta-feira, saio eu ali para dar uma voltinha perto da igreja que eu morava nos fundos. E o pastor Sebastião havia dito: olha, quem convidar o irmão para pregar nas suas igrejas à noite, dá um lanchezinho para ele, porque à noite não tem ninguém para fazer lanche na igreja. E eu saí ali, meus irmãos, e parei na frente de uma panificadora. E vi um pudim, e o pudim me viu. Olhei para aquele pudim me encarou, pastor Marcelo, pastor Antônio. E parecia que ele abriu uma boca e dizia assim: olha, me coma. 25 centavos a fatia. Pergunte se eu tinha. Cadê os cartões de créditos?
Quando Jesus quer fazer uma obra de verdade na vida de uma pessoa, Ele arranca todos os carrapichos e desejos que um dia o mundo colocou em nós. E a vontade dele passa a ser soberana na nossa vida. Eu podia não ter o luxo de padre, mas eu dormia bem, não bebia, tinha certeza da salvação da minha alma, coisa que eu não tinha quando era padre. E nenhum desses padres por aí tem certeza da salvação da alma deles, se for olhar à luz da Bíblia. E só em pensamento, ah, Senhor. Você já viu alguém chupando limão azedo perto de você? A boca enche d'água, né? Eu disse, ah, Jesus, como eu queria um pedacinho daquele pudim, Senhor. E voltei para casa. Quando foi 5 horas, o pastor veio me buscar para pregar à noite na igreja dele. Aí eu preguei lá na igreja dele, lá em Cuiabá. Depois do culto, a irmã disse, olha, tem uma jantinha aqui para o senhor. Ela preparou uma lasanha para mim, para o marido, para os filhos dela. E disse, eu preparei aqui 2 sobremesas. Uma todo mundo gosta. Tem uma aqui que o povo quase não gosta. A primeira sobremesa, ela trouxe lá uma bacia de mousse de maracujá. Todo mundo comeu. A segunda, ela disse, olha, irmão, eu fiz aqui, de manhã eu estava no supermercado, comprando material para fazer a sua lasanha, e eu fiz uma outra sobremesa, não sei se o senhor gosta. Abriu a geladeira e trouxe aquela bandeja. Colocou aquela bandeja em cima da mesa, e quando ela tirou a tampa daquela bandeja, meus irmãos, eu quase fui rebatizado com o Espírito Santo. Eu acho que no domingo que os pastores me chamar para vir aqui, alguém aqui vai fazer um pudim. E quando eu olhei para aquele pudim, eu cheguei a tremer assim, minha mão. Aí eu estou cortando um pedaço bem pequenininho. E a irmã disse, ei, irmão, coma o máximo que o senhor puder. Eu disse, por quê? Ela disse, porque aqui em casa ninguém gosta de pudim. Não sei nem porque que eu fiz. O que o senhor não der conta de comer, nós vamos pôr numa vasilha e você vai levar para comer pudim uns 15 dias. Sabe o que Jesus estava me dizendo? Que Ele não é Deus de pedaços. Ele não é Deus de fatia na sua vida. Ele não é Deus que vai te dar o que sobra. Ele não é Deus de subejo, apesar que até o subejo de Deus é tremendo. Até as migalhas de Deus é maior do que a riqueza do mundo inteiro. Mas quando Deus quer te abençoar, Ele vai preparar o melhor do reino dEle para abençoar a sua vida. Então, nesse culto, você que está aqui, você que está em casa, comece a receber de Deus uma bênção extraordinária que Jesus veio te entregar hoje, que foi a palavra dEle, e através dessa palavra, os milagres que vão ser operados na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Quero orar por você. A gente não pode entregar muito não, senão o povo não fica com saudade da gente, né, pastor Pantoja? Deus quer levantar pessoas aqui nesse culto hoje. Se você veio aqui, se o Espírito Santo te trouxe aqui hoje nesse culto, é porque Deus quer levantar colaboradores aqui hoje. Para que você entre nas coisas de Deus 100%. Não te preocupa. Porque Deus é especialista em cuidar daqueles que cuidam da sua obra. E não vai te faltar nada. Tem empresários aqui nessa noite? Levante a mão assim. Tem algum empresário aqui? Dono de comércio, farmácia, professor. Tem professor aqui? A irmã lá atrás, né? Todo mundo aqui é empregado? Quem não é empregado aqui, levante a mão. Quem não é empregado? Amém. O irmão de azul está desempregado? Tá? Como é o nome do senhor? Hugo, irmão Hugo, né? Deus abriu a porta de emprego especial para você.
E para os irmãos que estão aqui também. Eu pergunto para o irmão Hugo e para os irmãos que levantaram a mão. Tomaram café da manhã hoje? Almoçaram? Tem luz na casa, internet? Está vendo como Deus é fiel? Quando você é fiel, Deus continua sendo fiel. E quando todas as portas desse mundo se fechar para você, a do céu vai estar aberta para abençoar a sua vida. Você crê nisso? Tem alguém aqui que ainda não é crente ou afastado, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, levante a mão onde você estiver, que nós vamos orar por você. Você, meu irmão, levanta essa tua mão direita profética para o céu. Vai, levanta aí, todo mundo. Levanta a tua mão direita profética para o céu. Você é profeta. Feche seus olhos. Senhor Jesus, coloca a tua mão que cura, que multiplica. Coloca a tua mão que abre portas onde elas nem existem sobre a mão do teu servo, da tua serva agora. Desse adolescente, dessa criança, desse irmão, dessa irmã que está aqui no culto. Coloca a tua mão agora, Senhor. A tua mão de milagres, perfurada naquela cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Abre uma porta de emprego para aqueles que entraram hoje aqui desempregados. Se estão até agora desempregados, é porque o Senhor está preparando o melhor para eles. E aqueles que estão aqui e têm os seus empregos, sustenta eles, Senhor Jesus. Dando graça, dando saúde. Meu Pai, derramando a tua misericórdia sobre a vida deles. Como ministrante da tua palavra nesta noite, eu abençoo a vida dos teus filhos que estão aqui. E abençoo a vida daqueles também que estão nos vendo e vão nos ver de novo na sua casa. Senhor, que ninguém saia daqui sem receber uma bênção. E que a tua palavra que foi pregada nesta noite, ela venha fazer efeito na alma, no rins, no fígado, no coração, na mente, no subconsciente de cada um de nós. Que nós possamos entender, Senhor, que esta igreja foi levantada, que a tua igreja em toda a terra foi levantada para ser uma igreja missionária, ganhadora de almas para o teu reino. Eu abençoo a vida do pastor Marcelo, abençoo a vida da família do pastor Marcelo, eu abençoo a vida do pastor Antônio Neves e abençoo a vida da família do pastor Antônio Neves, como anjos desta igreja. Continue abençoando esse povo aqui nesse lugar em Águas Claras. É a minha oração nesta noite, ó Deus, no nome de Jesus. E quem recebe, diga glória a Deus. Sente aí um pouquinho, vou só dar um aviso e passar aqui o microfone ao pastor Neves. Meus irmãos, olha aqui. Eu estou pregando aqui hoje, dia 1º vou estar lá no pastor Silas Soares, da M Norte. Dia 8 vou estar com o pastor José Caetano nessa Samambaia. E dia 9 vou estar estarei viajando para uma viagem missionária de 30 dias. Eu estarei pregando em Santa Rita de Cássia, no Piauí, em Floriano, em Bom Jesus, no Piauí, em Picos, no Piauí, em Buriti dos Lopes, no Piauí, Parnaíba, no Piauí, depois eu pulo para o Maranhão, para outras cidades. Então, o pastor Marcelo, vem cá, pastor Marcelo, por favor. O pastor Marcelo, tira aqui para mim, por favor. O pastor Marcelo, ele falou para os irmãos aqui que eu não cobro. Realmente eu não cobro. Eu prego nas igrejas, os pastores me dão uma oferta e eu vou juntando para poder viajar. O apóstolo Paulo, ele tinha as tendas, não tinha? E eu tenho as camisas e meus livros. Tem essa camisa aqui, essa aqui é o tamanho GG, mas eu tenho ela tamanho M e tamanho G. É um tecido muito maravilhoso. Não é aquele tecido que no calor vai incomodar você e colar na sua pele, não é. Então essa aqui com o nome Fé e tenho ela com o nome Jesus. Masculina e feminina, tá? De todos os tamanhos. Obrigado, pastor. E tem as camisas Baby Look, né, que chama, né? Baby Look. Aqui. Tá aqui a camisa Baby Look. Tem de outras cores, não é só essas aqui não. Essa aqui é para Outubro Rosa. Mas tem outras aí. Aqui, ó. Tá? Outubro Rosa. E tem outras camisas também de outras cores femininas ali no carro.
R$40 uma camisa dessa, meu irmão. O que é R$40 para quem pode investir na obra de Deus? E é através desse dinheiro que eu vou juntar esse dinheiro e vou visitar essas igrejas. Eu não estou indo pregar a igreja rica, eu estou indo pregar a igreja humilde. Igrejas que jamais teriam condição de me levar. É claro que quando eu chego lá, os irmãos levantam uma oferta, Deus toca no coração de irmãos que estão no culto, e esses irmãos colocam a gasolina no meu carro, e assim eu vou fazer na obra de Deus. Tem essas camisas, tem outras. Eu tenho aqui hinos da harpa cristã, com 640 hinos em playback. Tenho esse DVD aqui, olha, com o tema Dogmas e Mentiras Romanas. Dia 2 de novembro está vindo aí. Dá um DVD desse para um amigo seu católico, eu duvido que ele vai entrar no cemitério. Aqui eu falo tudo. Tudo sobre a idolatria, sobre os dogmas, mentiras da igreja romana, tudo eu descasco aqui nesse DVD. Eu queria ter colocado assim, dogmas e mentiras da igreja romana, mas eu não coloquei o nome da igreja, senão, eles iam processar. Eu tenho ali outro DVD meu com meu testemunho completo, gravado em Belo Horizonte, com depoimento, com louvor, com a minha pregação na Igreja Batista do pastor Jorge Linhares, em Belo Horizonte. Tenho esse outro DVD aqui, olha, Cristo é a Resposta. Mas o tema dele é idolatria, bênção ou maldição. Gravada num grande culto antes da pandemia, lá no pastor Davi, na 10ª região. Então está aqui, meus irmãos. É R$10 um DVD. Quem levar uma camisa pode escolher o DVD de presente. R$40. Eu não tenho dinheiro, eu tenho uma maquinazinha. Então, se você puder, faz essa palavra hoje valer a pena que o Espírito Santo de Deus me trouxe. Pode vir, eu vou passar para o senhor. E outra coisa, eu estou orando. Hoje eu faço a obra de Deus com a ajuda de 3 pessoas, 4 na verdade. Um pastor da Assembleia de Deus lá no Espírito Santo, que nunca me viu, mas que vê minhas mensagens pela internet, entrou em contato comigo. A igreja desse pastor me sustenta, ela me manda uma oferta de R$1.000 todo mês, a igreja. Uma igreja que nunca me viu, me manda uma oferta todo mês, a igreja do pastor José de Souza. Todo mês eles mandam uma oferta, essa aqui é uma oferta. Eles começaram com R$300 e hoje me mandam 1.000. Se você vê o testemunho que o pastor deu para mim no áudio, eu coloquei nos grupos inteiros, de como Deus prosperou a vida daqueles irmãos, quando eles me adotaram como missionário daquela igreja, E o pastor me manda uma ajuda do salário dele, da igreja, o genro dele me manda, e uma outra irmã aqui de Minas Gerais manda R$100 todo mês. É com essa ajuda que eu coloco gasolina e vou fazer a obra de Deus. Essa ajuda, o pastor Adalino sempre me ajuda. Quando eu passo por emergência, a igreja da sede me ajuda. E eu estou orando para que Deus, agora em 2021, levante mais umas 10 pessoas para me ajudar nesse trabalho que eu faço, pelo Brasil afora. E lá em cima, no dia do acerto de conta, essas almas estarão na coroa dessas pessoas que nos ajudam a fazer a obra missionária. Amém? Eu vou, onde que eu fico aqui? Lá ou aqui? Lá, Então peço a alguém que coloque uma mesinha, que eu já vou para lá. Deus te abençoe, viu? E o senhor está com um grande homem aí do seu lado, que é o meu amigo, pastor Antônio Neves. É bom a gente pregar no lugar onde tem uma pessoa que possa dar referência da gente. Irmão, Deus abençoe a tua vida. Eu profetizo uma quinta-feira cheia de bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Em breve a gente marca um domingo aqui, para vir para cá, trazer aquele grande testemunho. Aí você vai ver, meu amigo, muitas almas se rendendo a Jesus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.